O Senhor nos abençoe mais essa noite. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para compreendermos melhor a Tua palavra, para que tenhamos ferramentas para estudar e aprender sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, de maneira que nossa fé seja fortalecida e a nossa vida seja impactada pelo nosso Senhor, pelo nosso Mestre. Abençoa-nos com a devida compreensão, abençoa as outras classes também que se reúnem agora, que a igreja seja alimentada, que a tua igreja tenha uma crescente fome de ti mesmo, encontre em ti plena satisfação desse desejo, dessa fome no Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus queridos, breve recapitulação, nós fizemos uma harmonização cronológica e averiguamos que o Senhor Jesus nasceu, na verdade, quem se lembra? O ano? Alguém lembra? 4 ou 5 antes de Cristo. 4 ou 5 antes de Cristo. E por que foi 4 ou 5 antes de Cristo? Porque fizeram a conta errada. Não lembro o nome do cara. O camarada fez a conta errada, mas nós podemos afirmar que ele nasceu não depois de 4 antes de Cristo, porque quando ele nasceu, o Herodes o Grande ainda estava vivo. O Herodes o Grande morreu em 4 antes de Cristo. Então, Jesus não nasceu em 3 antes de Cristo, em 2 antes de Cristo. Ele nasceu pelo menos em 4 antes de Cristo, dependendo do tempo que eles ficaram no Egito, até que o Herodes o Grande morreu. Ele não poderia ter nascido muito depois de 5 antes de Cristo, muito antes, de 5 antes de Cristo, porque Lucas nos diz que ele começou seu ministério com cerca de 30 anos. Lembra disso? Não com 30 anos, mas com cerca de 30 anos, em Lucas 3:23. E como ele começou o ministério dele? Depois de João Batista, e João Batista começou seu ministério, quem se lembra o ano? 29 depois de Cristo, e foi o 15º ano do Tibério César. Ora, Tibério César assumiu o império em 14 depois de Cristo, então no 15º ano de Tibério César, é o ano 29 depois de Cristo, o ano que João Batista começou. Então estima-se que João Batista começou mais no começo do ano, e o Senhor Jesus começou seu ministério mais no final do ano. E por que o Senhor Jesus não começou muito depois de 29 depois de Cristo? Porque em 29 depois de Cristo ele deveria ter aí seus 33 anos, cerca de 30 anos. Depois disso, ele já não teria cerca de 30 anos. Com 34, 35 anos, Lucas não diria que ele teria cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Bom, o Senhor Jesus começou, então, em 29, bem provável, 29 depois de Cristo. Seu ministério durou, lembra, mais de 3 anos, porque ele passou por 3 Páscoas, e morreu na 4ª Páscoa, certo? Então, de 29 depois de Cristo, morreu na 4ª Páscoa, a gente chega ali no ano 33 depois de Cristo, uma grande certeza, porque isso bate com o início do 15º ano de Tibério César, e o ano 33 depois de Cristo foi o único ano ali próximo desses anos em que a Páscoa, dia 14 de Nisan, pelo calendário judaico, caiu numa sexta-feira. Páscoa não caiu numa sexta-feira no ano 34, no ano 35, caiu também no ano 36. O ano 36 seria muito tardio, né? Então, a gente afirma com uma boa dose de certeza que o Senhor Jesus morreu no dia 14 de Nissan, uma sexta-feira, no ano 33
no nosso calendário, lembra, o calendário gregoriano extrapolado, né? Seria dia 1º de abril, portanto, ele ressuscitou no dia 3 de abril do ano 33, no domingo. A gente avaliou aquela expressão profética de que a sua ressurreição aconteceria 3 dias e 3 noites depois da sua morte. A gente verificou que isso é uma mera expressão linguística, isso não pode ser levado ao pé da letra, porque é uma abundância de passagens que mostram que ele ressuscitou no 3º dia ou em 3 dias, lembrando que a contagem de dias do padrão judaico era uma contagem inclusiva. Então, a sexta-feira era o 1º dia, o sábado era o 2º dia, e o domingo era o 3º dia. Não há discrepância entre as narrativas, se a gente entende as narrativas com o arcabouço histórico que elas têm que ser entendidas. Né? Então, 3 dias e 3 noites é uma expressão judaica para 3 dias ou para o 3º dia. Aí eu apresentei para vocês aquele material com os 4 evangelhos em ordem cronológica, lado a lado, né, para vocês lerem os evangelhos nessa sequência cronológica, que é a sequência proposta por aquele autor, o Knight, né, em um dos livros que eu apresentei na bibliografia. O Enéas já me escreveu que ele pegou alguns errinhos ali nesse material e se prontificou para corrigi-los, né, então aguardem uma versão revista e corrigida pelo Enéas. E nós entramos, então, na harmonização de aparentes discrepâncias. A gente vai gastar um bom tempo nisso, porque as narrativas, elas, por serem distintas, elas têm uma aparência de discrepância. A gente vai resolver as discrepâncias mais difíceis, né, as mais complexas. Nós fizemos isso com os textos que narram a tentação de Cristo, Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4. A gente verificou que Marcos é mais sintético, Mateus é cronológico e Lucas é tópico, porque a sequência das tentações, né, da segunda e a terceira tentação, entre Mateus e Lucas, elas estão invertidas. A gente averigou isso, né, que Lucas não se preocupou em apresentar cronologicamente, e o texto grego de Mateus, ele dá toda a certeza de que Mateus está sendo cronológico e Lucas está sendo tópico, né? Então essa discrepância se resolve simplesmente por essa questão. Lucas cita as 3 tentações, sem se preocupar com a ordem cronológica, e Mateus faz a narrativa delas na ordem cronológica. Então, continuando com a harmonização de aparentes discrepâncias entre narrativas dos evangelhos, vamos averiguar ainda nessa questão da ordem cronológica de alguns eventos, aquela passagem em que Jesus amaldiçoa a figueira. Então, nós vamos comparar aqui Mateus 21, de 1 a 22, com Marcos 11, de 1 a 21. Vamos ler ali. Mateus 21 e Marcos 11, de 1 a 21. Os textos são grandes, eu vou ler um deles, quando vocês leem o outro, eu vou apontar quais são as aparentes discrepâncias, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler até o 17 de Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-los. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião:
Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Só lembrando que esta é a segunda purificação do templo. A primeira ele fez lá logo no começo do seu ministério, em João capítulo 2. Então é a segunda vez que ele faz essa purificação do templo. Verso 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tirasses perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Bom, aqui conforme Mateus, nós temos a seguinte sequência de eventos que estão narrados segundo Mateus. De Jericó, ele foi a Jerusalém através dessa região chamada Betfagé, que era próximo de Betânia. Chegando em Jerusalém, acontece aquela entrada triunfal sobre a jumenta, né? Ele expulsa os comerciantes do templo, aí ele vai para Betânia, onde eles dormiram, passaram a noite ali em Betânia, possivelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram muito amigos do Senhor Jesus Cristo, né? Então, só para vocês terem uma noção do percurso que o Senhor Jesus fez, deixa eu projetar aqui para vocês um mapa. Estão vendo o mapa? Estão sim lá. Ok. Sim, estamos vendo. Então, ele estava ali indo... Opa! Apertei o que não devia aqui. Ele estava indo de Jericó a Jerusalém, por uma estrada que passava ali pela região da Betânia. Então, Jericó a Jerusalém é cerca de 24 quilômetros, Betânia, cerca de 3 quilômetros para Jerusalém, e Betfagé ali entre Betânia e Jerusalém. Okay? Então, essa é a geografia. Vocês pararam de ver a tela, né? Eu não vi nenhuma vez. Não viu? É porque está em outra tela, Olivia. Aparece no outro sede. Sala 2, Igreja Fonte. Tem outro usuário aí. Aparece nessa tela. Mas agora não está projetando, não. Agora eu tirei. Deixa eu projetar de novo. Espera aí. Então, mas ele está na sala 2 e eu não consigo ver. Só vejo ele. Ué, esquisito. Vamos lá. Compartilhei a tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Ele vai projetar agora.
Estamos sim, lá. Já projetei. Sim, estamos vendo. Estamos. É para todo mundo estar vendo. Alguém não está vendo? Você, Lívia? Não vejo. Tenta alterar o layout com que você está assistindo. Eu já tentei, mas eu vou tentando aqui. Pode continuar, Vlad. Tá bom. Lamento aí que você não tenha Agora eu visto. vi. Agora você viu? Tá bom. Só quis mostrar que de Jericó a Jerusalém, ele estava passando por Betânia. Até Jericó tinha uma distância de 24 quilômetros, e Betânia a Jerusalém de 3 quilômetros. Bom? E entre Betânia e Jerusalém havia essa região de Betfagé, no sopé do Monte das Oliveiras. Ok? A dificuldade aqui é que a sequência dos eventos de Mateus, ele continua ali no verso 18, está diferente da sequência dos eventos de Marcos. Em Mateus 18 a 22, a gente lê o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os 2 discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Em Marcos, a sequência dos eventos é diferente. Depois vocês confiram o texto lá, mas Marcos narra que ele foi igualmente descrito em Mateus, como igualmente descrito em Mateus, de Jericó até Jerusalém, por Betfagé. Marcos também narra a entrada triunfal. Aí, nesse primeiro dia, Marcos narra que Jesus observou o templo, ele não fez a purificação do templo. Marcos 11, verso 10, perdão, verso 11, Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aí Marcos narra que nesse segundo dia ele sai de Betânia, amaldiçoa a figueira, ele vai para Jerusalém. Aí nesse segundo dia ele entra no templo, expulsa os comerciantes, e é só na manhã seguinte que os discípulos veem a figueira seca, né? Então, as dificuldades que encontramos na comparação dessas duas narrativas são as seguintes. Primeira delas, Jesus expulsa os comerciantes do templo no primeiro dia ou no segundo dia? Pela narrativa de Mateus, parece que é no primeiro dia, pela narrativa de Marcos, parece que é no segundo. E outra dificuldade, Jesus amaldiçoou a figueira antes ou depois de expulsar os comerciantes do templo. Então, vamos para a solução. Nesse caso, a solução se dá com as seguintes considerações. Marcos parece ser cronológico e Mateus, ele não é cronológico, ele é tópico. Marcos detalha a purificação do templo em 2 etapas. No primeiro dia, o Senhor Jesus constata a falta de frutos do povo, e no segundo dia, ele faz efetivamente a purificação do templo. Então, Mateus cita o tópico purificação do templo antes do tópico maldição da figueira sem frutos, porque ambos estão relacionados. Então, Mateus não tem a preocupação de dizer que a purificação foi feita em 2 etapas. Primeiro, uma observação, e no segundo dia, a purificação propriamente dita. Então, Mateus cita esses 2 eventos de maneira tópica, sem ser cronológico. E Marcos, ele está sendo cronológico na sua narrativa. Jesus, como eu disse, ele já havia purificado o templo cerca de 3 anos antes. Isso lá em João 2 você vê, logo no início do seu ministério.
mas o povo não alterou a sua conduta. Aquelas práticas incompatíveis com o propósito do templo, o mercado que se fazia ali no templo, continuava, não adiantou a sua purificação. A religiosidade do povo permaneceu ritualística, os oportunistas faziam comércio dessas práticas religiosas, e a maldição da figueira está relacionada com a falta de frutos do povo. Não é gratuita a maldição da figueira. Foi uma ilustração, né? Foi uma ilustração que se remetia à falta de frutos daquele povo, que já tinha sido advertido severamente por Jesus Cristo, cerca de 3 anos antes, mas permaneceram com a sua conduta ritualística fria, e aquele comércio completamente fora de propósito no templo do Senhor. Então, a maldição da figueira sem frutos serviu para mostrar o juízo de Deus a um povo infrutífero, que não se arrepende mesmo depois de ser advertido por Deus. Esse é o sentido da maldição daquela figueira. Ilustrava o que estava acontecendo com aquele povo. A falta de frutos do povo levaria a um juízo da parte de Deus, assim como a falta de fruto da figueira levou o Senhor Jesus a amaldiçoá-la para representar o que estava acontecendo com o povo. A solução se dá nesse aspecto. Vlá. Mateus é tópico e Marcos é cronológico. Pode falar. A primeira purificação, então, é só João que relata. Só João que relata, no começo do ministério de Jesus. Está lá em João capítulo 2. Tá, se você olhar lá nos evangelhos em paralelo, você vai ver que a primeira purificação do templo só está lá em João, que foi logo no início do ministério de Jesus. É jóia. Obrigada. Nada. Ok? E aqui nós entramos, então, na próxima dificuldade que eu escolhi para nós refletirmos aqui, é uma dificuldade bem cabeluda, que é a genealogia de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos várias dificuldades. As genealogias estão em Mateus 1, de 1 a 17, e em Lucas 3, de 23 até 38. Nós não vamos ler, né, porque é uma sequência enorme, são 2 sequências enormes de nomes, e além de Mateus e Lucas, só temos a genealogia em Mateus e em Lucas. Mateus vai de Abraão até Jesus, 42 gerações, e Lucas vai de Adão até Jesus, e Lucas cita 77 gerações. Lembrando que a audiência de Mateus era primariamente judeus. A audiência original de Mateus eram judeus. Então, a genealogia até Davi e até Abraão foi suficiente para o propósito de Mateus de ligar o Messias ao rei Davi, ao principal rei da nação, e ao grande patriarca da nação, que foi Abraão. Então, a agenda de Mateus era demonstrar que o Senhor Jesus Cristo descendia tanto de Davi quanto de Abraão. Lucas, como teve por destinatários, o destinatário original, ele era um gentio, e possivelmente a epístola de Lucas circulou primeiro entre os crentes gentios, a ênfase de Lucas está na humanidade do Deus-homem, a demonstração de que o Deus-homem é um descendente de Adão. Os propósitos das genealogias, em função das suas audiências distintas, os propósitos são visivelmente distintos, né? O que nós encontramos de discrepâncias, a gente vai averiguar, coloquei lado a lado todos os nomes, a gente vai ver quais são as discrepâncias, mas antes de chegar nas discrepâncias, vou fazer uma breve reflexão sobre a concepção do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu de Maria, né? E foi concebido por um ato sobrenatural, milagroso do Espírito Santo, né?
naquela época eles não tinham muito conhecimento de genética, biologia, como nós temos hoje, né? Mas, basicamente, há três possibilidades de como aquela concepção do Senhor Jesus Cristo aconteceu, né? A primeira possibilidade é o Espírito Santo ter usado um óvulo de Maria e, milagrosamente, fez uma inseminação milagrosa com o espermatozoide de José. Eles não tiveram relação sexual, né? Isso que a Bíblia narra. Então, Jesus Cristo seria filho biológico de ambos, tanto de Maria quanto de José. Isso confronta algumas afirmações teológicas de que, por exemplo, Jesus não herdou a inclinação pecaminosa de Adão, porque esta supostamente seria transmitida de pai para filho e José não era seu pai biológico, né? Mas, a rigor, a gente não sabe que recurso o Espírito Santo utilizou para fecundar o óvulo de Maria. Se ele pode ter utilizado o espermatozoide de José, ou ele pode ter usado um óvulo de Maria e um espermatozoide milagroso, que não era de José. Nesse caso, ele seria filho biológico de Maria, mas não seria filho biológico de José. Em terceiro lugar, a gente sabe que é plenamente possível isso, né? Ainda mais se tratando de um milagre operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo poderia ter colocado ali no óvulo de Maria um zigoto, né? Já criado do nada, que foi implantado em Maria. E aí, nessa terceira hipótese, Jesus não seria filho biológico nem de Maria, nem de José. Qual foi a escolha do Espírito Santo? Nós, efetivamente, não sabemos. Agora, a Bíblia coloca Jesus como descendente de Adão. Essa descendência de Adão, ela pode ser uma descendência legal ou uma descendência biológica. Nós não sabemos. Então, as genealogias, elas podem representar a descendência biológica de Jesus, elas podem representar a descendência legal de Jesus, ou podem representar ambas. Seguramente, elas trazem a descendência legal. Nós não sabemos se alguma delas traz a descendência biológica em função da escolha que o Espírito Santo fez para conceber o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Ditas essas coisas, quais são as dificuldades entre as duas genealogias? A primeira dificuldade está na genealogia de Mateus. Mateus menciona, no verso 17, ele menciona 42 gerações. Ele fala o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, Mateus cita 14 mais 14 mais 14. Entretanto, Mateus lista não 42 gerações, mas 41. Como é que a gente sabe isso? Contando, né? Deixa eu projetar mais uma tela para vocês aqui. Espero que todos consigam ver agora. Estão vendo? Uma tabela? Quase. Agora sim. Sim. Sim, sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Primeira coluna aqui nós temos Mateus, Jesus, José, Maria de Maria, aí ele vai listando. E se a gente contar todas as gerações que ele lista, até Abraão, olha só, são 41 gerações. Portanto, ele diz que são 14 mais 14 mais 14. Essa é a primeira dificuldade. Mateus menciona 42 e lista 41. Bom, qual é a solução para essa dificuldade? A solução é que Jeconias, olha aqui no meio, tem aqui uma menção a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Jeconias, ele é contado por Mateus duas vezes, porque desde o exílio da Babilônia até Cristo,
e desde Davi até o exílio da Babilônia. Então, como Jeconias é um nome comum entre os 14 anos até Jesus e os 14 anos até o exílio da Babilônia, ele é contado 2 vezes, só por isso. Tá? Que Jeconias está nos 14 até Jesus e está nos 14 desde Davi até o exílio da Babilônia. Bom? Outra dificuldade. Mateus cita 14 gerações de Abraão até Davi. Lucas cita 15. Como é que a gente sabe isso? Contando. Se você for lá, a segunda coluna aqui, depois dessa linha vertical preta, são os nomes que aparecem ali na genealogia de Lucas. Tá? Então, aqui de Davi até Abraão, são 15. E na de Mateus, de Abraão até Davi, são 14. Então, por que há essa diferença? Por que Lucas cita 15 e Mateus cita 14? E há nomes que diferem de Abraão até Davi nas 2 genealogias. Então, por exemplo, o pai de Boaz. Tem alguém pedindo para entrar na sala aqui, deixa eu liberar. Na genealogia de Lucas, o pai de Boaz é Salá, e, conforme Mateus, é Salmão. E há outras diferenças ali entre Esrom e Aminadab. São 2 nomes, segundo Lucas, Admin e Arni, e um nome, segundo Mateus, só o Arão. Então, há diferenças entre as genealogias, né? Elas foram destacadas aqui, né? Então, aqui, não sei se está dando para ver, os nomes em cinza, em Mateus, são iguais aos nomes em cinza aqui em Lucas. De repente, tem o nome Salá, que é diferente do Salmão, e entre Aminadab e Esrom, aqui em Mateus tem o Arão, e entre Aminadab e Esrom, em Lucas tem o Admin e o Arni. Tá? Então, por que acontecem essas diferenças? Acontece porque as genealogias elas não são exaustivas, elas são representativas. Mateus fez uma escolha, 14, 14, 14. Lucas fez outras escolhas. O de Jesus até Adão listou 77. Notem que 77 7 tem um simbolismo na Bíblia, né? Um simbolismo de perfeição. Então, Lucas escolheu 77 gerações, Mateus escolheu 14, 14, 14, e nessas escolhas houve bastante intersecção, mas houve diferenças significativas entre elas, né? Ambos estão omitindo algumas gerações, porque no Antigo Testamento, o Antigo Testamento está repleto de passagens onde avós ou bisavós são tidos como pai, e netos e bisnetos são tidos como filhos. O Senhor Jesus, filho de Davi, um descendente de Davi. Então, esse costume era comum ao se relatar que uma pessoa era descendente da outra, chamado de filho ou de pai. Outro costume muito comum, que é encontrado entre os judeus até hoje, é que o genro ele é considerado como um filho do sogro, e o sogro como um pai do genro. Isso acontecia no momento que um homem assumia o compromisso de casamento com uma mulher. Nesse ato, o homem passava a ser chamado também filho do sogro. Então, em genealogias, ele poderia ser um descendente legal citado e sendo genro, e não necessariamente sendo filho, né? Então, ambos, seguramente, omitiram gerações em função das suas escolhas, Mateus 14, 14, 14 e Lucas 77,
Lucas cita uma geração a mais do que Mateus, de Abraão até Davi, perfeitamente compatível com esse fenômeno, porque as genealogias são representativas, não são exaustivas. Os diferentes nomes para o pai de Boaz, eles podem ser por causa da mesma pessoa. Na Bíblia, pessoas tinham vários nomes, a gente vai ver quando a gente olhar para os nomes dos discípulos, né? As diferenças é porque, nas narrativas, é porque eles tinham nomes distintos, né? Uma pessoa tinha mais do que um nome. Simão, Pedro, Cefas, Mateus, Levi. Então, ora cita um nome, ora cita o outro, né? E isso pode justificar a diferença do nome para o pai do Boaz. Eles podem ser ou a mesma pessoa, ou podem ser pessoas diferentes, né? E o mesmo raciocínio para o caso de Arão e Admim e Arni. Então, pode ser uma coincidência ou podem ser supressões distintas que levaram a listas distintas. Outras dificuldades que nós encontramos ali. Há diferentes linhagens entre as duas genealogias, de Davi até Jesus. Isso é muito importante. Se você pega aqui em Davi, segundo Lucas, o filho de Davi, que é um ascendente de Jesus, é Natã. Segundo Mateus, o filho de Davi, que é ascendente de Jesus, é Salomão. Então, são duas genealogias distintas, que chegam, obviamente, ali em dois pais diferentes para o José. Lucas chega em Eli como pai de José, e Mateus chega em Jacó como pai de José. Tá? Entretanto, elas no meio do caminho coincidem com dois nomes. Mateus cita Zorobabel e Salatiel, e Lucas também cita Zorobabel e Salatiel. Ora, se partiram de filhos diferentes de Davi, como é que chegaram em dois nomes iguais? Essa é outra dificuldade. Tá? Então, soluções. De fato, é indiscutível. São duas genealogias distintas que chegam a Jesus. Uma por Salomão e a outra por Natã. Então, elas são comuns até Davi. Em Davi, a genealogia de Lucas é através de Natã, e a genealogia de Mateus é através de Salomão. Tá? Não preciso mais compartilhar a tela. Por que isso acontece? Né? Por que, então, que isso acontece? Bom, vamos tratar primeiro da dificuldade daqueles nomes comuns, Zorobabel e Salatiel. Se são duas genealogias distintas, como é que tem nomes comuns? Isso é uma coincidência. Só pode ser uma coincidência, porque são pessoas diferentes. Zorobabel e Salatiel, do lado do Mateus, são descendentes de Salomão, e do lado do Lucas, são descendentes do Natã, irmão de Salomão. Uma coincidência, muitos nomes judaicos são comuns. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos dois Marcos, cujos pais são Antônio. Coincidência, Marcos Pereira e o Marcos Marsola têm como pais Antônios. Então, isso não é difícil de acontecer, porque os nomes são muito comuns. Né? Agora, para duas genealogias possíveis, existem três explicações principais, mas eu considero somente duas plausíveis. Uma explicação que dão é que o fato das genealogias serem distintas, serem representativas, e as escolhas serem distintas, isso explicaria todas as diferenças. Que não é bem verdade, porque a gente vê claramente que de Davi a Jesus, em Lucas é por Natã e em Mateus é por Salomão. Então não foi só uma questão de escolhas. Seria muito pouco plausível que Lucas tivesse omitido Salomão.
nas suas escolhas. Então, de Davi até Jesus, Natã seria um descendente de Salomão, mas não seria um irmão de Salomão. Isso é pouco provável. Salomão era alguém muito proeminente para ser omitido numa genealogia. Então, são duas genealogias distintas e essa hipótese, para mim, não é plausível. Nos resta, então, duas hipóteses plausíveis. A primeira hipótese é que, em Mateus, nós temos a genealogia legal através de José, e em Lucas, nós teríamos a genealogia legal através de Maria. Como é que os que propõem essa solução explicam, né? Da seguinte maneira: Mateus 1,16, nós vamos lá. Nós temos lá, Jacó gerou a José, marido de Maria. Então, José é filho biológico do Jacó. Tá? Enquanto que em Lucas 3:23, nós lemos assim: Jesus era como se cuidava, filho de José, ou como se pensava, ou como se achava, filho de José, filho de Eli, e aqui esse filho de Eli era genro de Eli. Então, a diferença na ênfase entre Mateus e Lucas: Mateus, Jacó gerou, e Lucas, Jesus era como se cuidava, filho de José. Então, José ali em Lucas é o genro da Maria. Então, Eli é o pai da Maria e não do José. José era um descendente legal do Eli porque casou com a Maria. Então, essa é uma explicação, que Lucas seguiu por Maria e Mateus seguiu por José. Por isso que Mateus chegou em Salomão para chegar em Davi e Lucas chegou em Natã para chegar em Davi. Tá? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese já é um pouco mais especulativa, mas é plausível, que diz que em Mateus nós encontramos uma genealogia biológica e em Lucas uma genealogia chamada legal, ambas por José, mas uma delas, a de Lucas, aconteceu ali aquele fenômeno do levirato, quando se alguém morresse sem deixar descendente, era obrigação do irmão suscitar descendente para aquele que morreu sem deixar descendente, né? Isso está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 até 10, né? Lá está descrito a legislação a respeito do levirato, né? Então, por essa explicação, por essa especulação, Jacó, o pai de José, que aparece em Mateus, seria meio-irmão, filho da mesma mãe, com pais diferentes, do Eli, que aparece em Lucas, e que teria morrido sem filhos. Então, José seria o filho biológico de Jacó, mas seria o filho legal de Eli. Então, são essas as únicas duas explicações mais plausíveis. A primeira delas é que uma vai por José e outra vai por Maria, né, e o texto dá margem para que isso seja acomodado como verdade. E a segunda, mais especulativa, que coloca a legislação do levirato ali no pai do José. É mais especulativa, mas plausível, explicaria as diferenças. Tá claro, gente? Ok. Aqui nós entramos, então, na próxima dificuldade, que são os 12 apóstolos, que estão listados ali em Mateus, Marcos e Lucas, e ainda estão listados também em Atos 1:13. Então, eu fiz uma tabela, vou compartilhar com vocês, que eu coloco todas as
todas as listas lado a lado. Todo mundo está vendo a tela, hein? Tá ok. Então, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e Atos, são 4 listas dos 12. Obviamente, os nomes não estão na mesma sequência em todas as listas, né? Mas, se a gente fizer uma comparação um pouco mais de perto, olha só, eu fiz um diagrama de cores aqui. Há nomes comuns encabeçando a lista, todas as listas, é Simão Pedro. O 5º nome da lista, Filipe. O 9º nome da lista, o Tiago, filho do Alfeu. Então, você repare que essa lista de 12, ela fica dividida em 3 listas de 4 nomes, todas essas listas encabeçadas por um nome comum. Então, tinha lá o grupo, o capitão era o Pedro, esse grupo era o Pedro, seu irmão André, o Tiago e o João, que eram irmãos, então eram 2 irmãos, né? Simão, irmão do André, Pedro, irmão do André, e o Tiago, irmão do João. O segundo time, Filipe, o capitão, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Eles aparecem em sequências diferentes, mas eles aparecem no mesmo time, vamos dizer assim. E o terceiro time, o capitão é lá o Tiago, filho do Alfeu, para diferenciar do Tiago, filho do Zebedeu, né? E aparece lá o Tadeu, o Simão Zelote e o Judas Iscariotes. Então, a lista dos 12, se você agrupar ela em 3 listas com 4 nomes, elas já não têm tanta diferença entre si, né? Então, só recapitulando, né? Somente esses 3 nomes aparecem na mesma posição, o nome do Pedro, do Filipe, do Tiago e do Judas, né, que é o último lá, né? Mas esse não conta, né? Perdeu a sua significância, sua relevância. Como eu disse, o Pedro é irmão do André, o Tiago é irmão do João. Curiosidade, esse Tiago, irmão do João, foi o primeiro deles a morrer martirizado, né? Está lá em Atos 12, o Herodes Agripa primeiro manda matar o Tiago. O Mateus é também o Levi, o publicano. O Tadeu, isso é uma diferença importante entre as 4 listas. Mateus e Marcos trazem lá no 10º nome Tadeu, ao passo que Lucas e Atos trazem lá no 11º nome o Judas, filho de Tiago. Então, Judas é também Tadeu. Isso explica a diferença. Judas Tadeu, o segundo nome. Mateus e Marcos chamam ele de Tadeu, Lucas e Atos chamam ele de Judas. Seguramente, Mateus e Marcos preferiram chamar de Tadeu, para não confundir com o traidor, com Iscariotes, e Judas, e Lucas e Atos fizeram questão de colocar que é o Judas, filho do Tiago, e não o Iscariotes, né, para não confundir com o Iscariotes. Né? Bom, o Bartolomeu, que está lá no time do Filipe, que aparece na 6ª posição em Mateus, Marcos e Lucas, e aparece na 7ª posição em Atos, ele é também chamado de Natanael. E Bartolomeu não é nome próprio. Bartolomeu significa o filho do Ptolomeu. Então, o nome próprio dele era Natanael. Mas tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas optaram por chamar de Natanael. Vocês podem perceber que há 2 Tiagos, né? O Tiago, filho do Zebedeu, irmão do João, e o Tiago, filho de Alfeu, que é o capitão lá do 3º time, que está na 9ª posição nas 4 listas. Também há 2 Judas, né? O Judas, filho do Tiago, e Judas Iscariotes, e há 2 Simão, o Simão Pedro, também chamado de Cefas, no Novo Testamento, e o Simão Zelote, que aparece lá no 3º time, né, no time lá do Tiago, filho do Alfeu.
Simão, que todos menos Marcos o categorizam como o Zelote. Os Zelotes eram um grupo de guerrilheiros, né, que lutavam contra Roma, né? Então, o Simão, antes de ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo, fazia parte desse comando da guerrilha contra Roma. Algumas curiosidades interessantes sobre os 12. Todos são galileus, menos um. Quem é esse menos um? Alguém chuta? Alguém sabe? Iscariotes? Isso. Iscariotes significa literalmente o homem de Cariotes. Cariotes era uma cidade da Judeia. E todos os discípulos de Jesus, menos o traidor, eles eram da Galileia, eles eram galileus. Os 4 primeiros nomes, eles são muito proeminentes nas narrativas, né? Simão Pedro, seu irmão André, o Tiago e o João, eles são mais íntimos do Senhor Jesus, sendo que Pedro, Tiago e João são mais íntimos ainda. Desses 3, o João é o mais querido do Senhor Jesus Cristo, o discípulo amado. Jesus tinha diferentes relacionamentos com os 12. Outra curiosidade muito interessante é que o André, o irmão do Pedro, ele é o mais citado como sendo quem traz pessoas para Jesus. Característica muito interessante do André. Por exemplo, em João 1,42, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então foi André quem levou Pedro até Jesus. João 12, a gente lê assim: entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. As pessoas que queriam se chegar a Cristo passavam por André. Outra, João 6, era um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No milagre da multiplicação dos pães, foi André que levou o rapaz até Jesus. É interessante notar também que os 2 grupos de irmãos estão juntos, né? Pedro e André estão juntos com Tiago e João. É interessante notar também que o Zelote, aquela divisão que eu fiz lá de 3 times, o Zelote e o publicano, eles estão em times diferentes. O publicano, ele era um judeu aliado de Roma, e o Zelote era um judeu declaradamente guerrilheiro, inimigo de Roma. Então, Jesus colocou eles em times separados ali na lista dos 2. O Tiago, filho do Alfeu, Judas Tadeu, e o Simão, o Zelote, eles não são mencionados em nenhuma outra passagem fora das listas. Tiveram um protagonismo bem inferior aos demais. Então é isso. Já estamos aqui quase perto das 9 horas. Não dá nem tempo de entrar no próximo tópico. Queria saber se tem alguma dúvida, alguma colaboração, alguma contribuição. Tenha à vontade aí para se manifestar. Vlad, você falou de João, discípulo amado, é o que viveu até na ilha de Patmos, né? Ou seja, viveu preso, que escreveu o Apocalipse. Isso. Existe qualquer relação dele ter sido o discípulo que mais viveu ou mera especulação? Seguramente isso está debaixo da soberania de Deus, né? Todos os demais foram martirizados por conta da sua fé no Senhor Jesus Cristo. João era o mais novinho, era o discípulo mais novo do Senhor Jesus Cristo. Talvez isso explique
esse carinho especial que o Senhor Jesus tinha pelo garotão João, nos tempos que ele andava com Jesus, né? E na soberania de Deus, ele deixou João como último apóstolo vivo para escrever o último livro da revelação de Deus, que é o Apocalipse, né, que foi o livro mais tardio a ser escrito no Antigo Testamento. Tudo está debaixo do controle soberano de Deus, mas João também foi martirizado pelo Senhor Jesus Cristo. Aliás, essa é uma das grandes defesas apologéticas a respeito da veracidade da mensagem da cruz, né? 12 pessoas não sustentariam uma mentira, sendo que todas elas foram martirizadas por conta dessa mensagem, né? Então, isso é uma prova muito forte de que a sua mensagem era verdadeira. Eles perderam a vida por conta disso. Dificilmente 12 mentirosos perderiam a vida pela mesma mentira. Isso é absolutamente improvável, né? Não plausível. Isso está debaixo do controle soberano de Deus, né? Deixou o mais novinho viver mais tempo, lá no ano 90 e pouco, né, depois de Cristo, ele finalmente morreu ali como o último dos apóstolos, né? E no final do seu ministério ele estava sendo responsável ali justamente pelas igrejas da Ásia Menor, pelas igrejas do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João era o ancião, o líder, né, daquelas igrejas todas, né? E foi seu público-alvo, destinatário da sua última revelação, né? A última revelação do Senhor, que é o Apocalipse. Obrigado, Vlad. Valeu. Imagina. Mais alguma pergunta? Ok, podemos encerrar então. Yuri, ora para a gente então, para encerrar. Ora sim, Vlad, com prazer. Oremos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade em que nós temos de nos unir, ó Deus, através da tecnologia que o Senhor disponibilizou. Obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado, ó Deus, pela maravilha que é a tua palavra, pela forma onde que ela se revela até nós. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos confiar na tua palavra, nós podemos encontrar nela sabedoria, discernimento, amor, vida, ó Deus. E nós te louvamos por tudo isso. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do Vlad, pela disposição dele em nos ensinar. Nos dá sabedoria e discernimento para compreender, ó Deus, todos esses temas que têm sido apresentados e verdadeiramente usufruir, ó Deus, da tua palavra através das nossas vidas. Louvamos o teu nome, te agradecemos por tudo, especialmente pela nossa comunidade, pedindo a tua bênção, a tua guarda e a tua proteção no nome de Jesus. Amém.